Porque eu cheguei aqui no Brasil a primeira vez 30 anos atrás. 87, eu cheguei em Santarém do Pará para passar 6 meses. Então, foi um tempo muito gostoso. Eu estava lá com uma missão que hoje em dia cresceu. Tem muitas igrejas aqui no país, mas realmente começou lá em Santarém. E acho que um de vocês conhece, né, a Igreja da Paz. Quem já ouviu falar sobre a Igreja da Paz? Pois é. Então eu estava lá naquela época quando eu era desse tamanhozinho. Aí tinha aí, e hoje em dia lá em Santarém tem uma igreja de 30 mil pessoas. E em outros lugares tem crescido muito. Então, mas eu passei 6 meses lá, depois eu voltei para os Estados Unidos, me formei. Achei uma esposa lá nos Estados Unidos. E uma mulher bonita. Então vamos lá. Ok, isso fala um pouco da minha experiência. Então, mas vamos voltar. Vou mostrar a minha família primeiro. Então essa aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui é minha esposa. Vamos completar 25 anos de casados esse ano. Pode aplaudir. 25 anos merece, hein? Então, outubro, eu estou pensando ainda, o que eu vou fazer com essa mulher? Porque 25 anos não é só jantar, hein? Tem que fazer uma viagem, algo especial. Então, aqui eu tenho 4 filhos. Esse aqui mais velho, Daniel, que tem 17. Caleb tem 15. Caleb é igual a Samson, ele tem esse cabelo grande. Mas Ana Ruchi, que tem 12, e Samuelzinho, que tem 9. Essa é uma filha da Nigéria, que está conosco. Ela me chama pai e minha esposa mãe. Então ela está lá no seminário. Mas aí, meus filhos, esses 3, são brasileiros. O Caleb, Ana e Samuel. Esse mais velho nasceu nos Estados Unidos. E então eles aí são brasileiros verdadeiros. Então vou voltar aqui rapidinho. Hoje em dia eu passei 20 anos aqui no Brasil, morando lá na Pará. Quem já passou por Pará, o estado? Pouca gente, porque tem pouco motivo para passar por lá. Mas aí depois de 20 anos aí quando eles lá, eles querem o sangue, hein? Mas quando eles tiram aí para fazer exame, só sai açaí agora. Só açaí, não sai sangue mais. Então a gente tomou tanto açaí que a gente virou paraense lá. Então eu trabalhei como pastor e fundador de uma igreja lá. E essa igreja, durante meu tempo, fundou mais 25 igrejas em nossa região. Eu era presidente da igreja por uma época e depois eu trabalhava como supervisor regional. Hoje em dia voltei para os Estados Unidos. Estou lá agora há 18 meses com minha família e estou fazendo o PhD, o doutorado no seminário. Então, hoje em dia eu trabalho como consultor com o TMS Global, que era a Sociedade Missionária, e também eu trabalho como presidente do conselho do Refuge for Women. É um ministério que trabalha com as mulheres que já passaram na tráfico humano, então para recuperar suas vidas. Então vamos lá. Então eu vou contar um pouco da minha história e que eu passei lá em Pará, da minha experiência de fundar igrejas e trabalhar lá. Tem gente que me chama de burro, não sei porquê. Mas parece que é um pouco parecido lá. Hein? Você usa essa expressão aqui, hein? Usa essa expressão aqui? Chama alguém de burro? Pois é. Então aí, mas é só brincadeira, hein? Claro.
Eu sou um homem muito sério, ok? Quero esclarecer isso. Mas essa é a nossa cidade, Altamira, é na beira do rio. E aqui são as outras cidadezinhas, eu coloquei assim, cidades, entre aspas, assim, porque é cidadezinha de 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes. E eu quero falar umas coisas, porque eu coloquei aqui amor é proativa e iniciadora. Então, mesmo que a gente estava lá na Altamira, é uma cidadezinha que hoje em dia tem 80 mil habitantes. E fica muito fácil para a gente ficar em nossa zona de conforto. Aí fica fácil para a gente ficar naquilo. Mas Deus, Ele nos chama para sair. Então, uma coisa quero falar nessa primeira meia hora aqui, primeira 20 minutos, 30 minutos. É umas coisas que eu aprendi em minha experiência. E depois a gente vai passar, vou contar umas coisas sobre uma teologia de missão. Então, a gente vai entrar mais na palavra. Mas, do início, eu quero contar só umas coisas que vocês podem conhecer da minha realidade e minha experiência um pouco. Porque tudo que uns de vocês já assistiram nesses filmes sobre a região norte e Amazonas, já ouviram essas histórias. Eu já passei por tudo lá. Como eu disse, eu já me abracei com sucuri, já passei mão na jacaré, aí já nadei lá com os piranhas. Então, aí tudo isso, aí já andei com as onças à noite. Então, tudo isso a gente já fez. Então, fez muita coisa lá. Mas mesmo que lá a gente morava numa cidade pequena do interior, é muito conveniente ficar no nosso local. É muito conveniente ficar em nossa realidade e não sair daquela realidade. Então, em Altamira tem energia, tem internet, a gente tem água boa do poço, um poço bom. E fica fácil, ficando lá. A gente tinha uma igreja boa, era pastor de uma igreja de mais ou menos 400 pessoas. E a gente trabalhava como uma equipe. Então, é muito fácil ficar naquilo. Mas eu falo assim, que amor é proativa e iniciadora. Porque só 1 hora, 2 horas da nossa porta era vilarinha, sem nenhuma igreja, nenhum evangélico. Então, a gente tem que ver essas realidades e ver que nós, com esse amor, vem um empenho para fundar igrejas, ok? Para começar igrejas. Então, a gente viu isso, e em nossa realidade aqui no sul e sudeste, e no meio oeste, aqui em nossas regiões mais desenvolvidas, a gente acha que está cheio de igreja. Mas, meu irmão, tem muita gente que está abraçando Jesus aqui nessas regiões. E a realidade lá é que a gente encontra uma vila, encontra um povo que fica muito isolado. Aqui é mais difícil. Você tem que olhar um pouco melhor para perceber quem realmente está precisando de Jesus. Mas deixa-me contar uma pequena história. Lá comecei uma escola lá. Uma escola de missões. E um certo dia estava viajando para outra cidade de barco e estava mais ou menos 12 horas de viagem. E o barco quebrou na viagem, ok? Então a gente ficou aí na beira do rio, só esperando. Lá não é esses riozinhos como vocês têm aqui nesses canais, não. Aí é um rio Xingu, onde a gente morava, tem as 10, 12, 15 quilômetros de largura. É muito grande, igual um lago. Tem mais 100 metros de fundura. E aí é muito grande. Então a gente ficou lá na beira, a gente mexeu. Conseguimos tocar o motor para frente, o barco para frente. Chegamos atrasados na cidade. Todo mundo já tinha espalhado, já tinha voltado para suas casas. E irmão, estava decepcionado. Eu falei, não, vamos achar esse povo. Isso já foi um tempo atrás, que não tinha telefone celular,
E mesmo com o telefone não fica tão fácil naquela região. Mas a gente estava mexendo no barco, tentando chamar esse povo de volta. Eles falaram para mim, pastor, tem alguém aqui na praia que quer falar contigo. Eu pensei, oh meu Deus, estou muito ocupado agora, não tenho tempo para isso. Não é? Quem já pensou isso? Estou muito ocupado, não tenho tempo para isso. E aí eu falei, tudo bem. Falei, o que ele quer? Não sei, ele não disse não, ele só falou que ele quer falar contigo. Então eu falei, tudo bem. Eu cheguei lá, estava lá no fundo do barco, aí mais ou menos 15 metros o barco. Eu cheguei lá na frente, olhei na praia, olhei do lado de cá, do lado de lá, só vi uma pessoa. Olhei de novo, só uma pessoa. Pensei, esse cara. E eu vou falar para nós que parece que ele acabou de sair do mato. Aí está a camisa rasgada, o short, o bermuda toda rasgada aí sem chinelo. E aí eu olhei e pensei, mas o que ele quer? Eu já comecei a julgar. Ele só quer uma coisa, ele vai pedir uma grana. Então aí eu pensei, mas tudo bem. Eu falei, e aí? Tudo bem? Tudo bem. Quero falar contigo, pastor. Tudo bem, pode subir. Ele subiu lá no barco, a gente tomando cafezinho. Tem que tomar cafezinho, né? Aí não sou 1, 2, 3. Aí no terceiro aí, a gente estava tomando, aí como está a família, como está o tempo, como está lá na região, como está a pescaria, como está a caçada, como está a criação lá em casa, aí a gente falando. Eu muito impaciente com aquilo, porque tinha muita coisa, a obra de Deus para fazer. Então, eu falei, e aí, meu irmão, como posso ajudar você? E ele virou para mim e ele falou assim, eles contaram para mim que você ia passar por aqui. E eu quero que você só faça uma promessa comigo. Que você vai aí em minha vila para abrir uma igreja lá. Irmão, eu fiquei muito quebrado no meu coração com aquela palavra. Porque tem povo nesse mundo morrendo para conhecer Jesus Cristo. E esse povo tem aqui em São Paulo. E tem em Belo. E tem em todo lugar. Não só naquela região norte. Ok? Irmão, naquele dia eu converti. Eu era crente já há 20 anos, mas eu converti de verdade. Que Deus ele tocou o meu coração. E eu aprendi uma coisa. Que o povo está morrendo para Jesus. E esse cara chegou 12 horas de remo só para falar comigo. Então, naquele mesmo dia a gente pegou o barco, fomos lá naquela vila dele. E eu fui lá com a família dele. Irmão, você pode falar sobre um povo humilde? Eles tinham uma casa, uma barraca na assoalho. Quem já conhece essas casas assim? No assoalho. Aí com duas paredes, ok? 8 filhos. Eles partiram a roupa entre os filhos, porque não tinha bastante roupa para todos os filhos. E eles fizeram umas panquecas de farinha com óleo misturado. Só isso que eles tinham para comer. E serviram lá. E naquele dia eles converteram. Começou a nossa igreja naquele local. Eles aceitaram Jesus. Irmão, até hoje, eu vi, ano passado eu estava aqui no Brasil, naquela região, encontrei com aquele irmão, ele chorava de alegria. Mas quase 20 anos depois, ele tocaram no coração. E Deus está falando para nós, que essa aí é nossa obra, não é minha obra, não é uma obra missionária assim, mas de cada um dessa igreja, da igreja do Senhor. E Ele está chamando cada um de nós. E é isso que eu vou falar hoje. Então, vamos lá. Essa aqui, só umas fotos aqui, eu vou pular um pouco, porque
Eu já passei 20 minutos no primeiro, aí eu já tenho mais 40 na frente, e não posso falar sobre todas essas aí. Mas isso dá um sentido no nosso rio lá. E eu vou falar para nós também, muitas vezes eu coloquei essa palavra sustentável. Porque muitas vezes a gente chega num local já com as soluções em mente. Isso que o povo está precisando. Isso é que o povo precisa. Mas nós precisamos andar no tempo do povo, nós queremos servir. Ok? Nós precisamos andar junto com aquele povo. Nem na frente, nem mandando neles, mas nós precisamos andar junto. Irmão, olha para mim, eu sou americano. Mas eu já passei tantas horas no remo. Eu já passei tantas horas trilhando pelo mato. Dormindo na rede, na galinheiro, na maromba. Por quê? Porque é muito fácil chegar e falar, não, vamos fazer nesse jeito, vamos fazer naquele jeito, porque é mais rápido, mais tecnologia, mas nós precisamos andar naquela medida do povo que nós queremos alcançar. E para nós, é claro que nosso contexto aqui da cidade é diferente, mas o princípio é o mesmo princípio. Então, nós precisamos fazer algo também que a igreja pode reproduzir. Não parece muito bem aqui na tela, mas aqui é a nossa igreja, embaixo da mangueira. Aí tem uma lâmpada só, aí dá para ver que tem mais ou menos 40, 50 pessoas. E aí, para reproduzir algo, nós plantamos mais, nossas igrejas lá, plantamos mais que 60 igrejas naquela região. Por quê? Porque a gente não importava com aquele prédiozinho que a gente ama, aquela igreja. Mas a gente sabe que a igreja é o povo. E nós queremos reproduzir aquilo. Nós queremos reproduzir mais povo. Porque assim a igreja cresce. Então, isso é muito importante para nós. A coisa simples, às vezes é a coisa melhor. Porque, às vezes, chegava irmão comigo, eles falavam, pastor, ajuda a gente a fazer uma igreja aqui. Falei, você quer fazer uma igreja? Começa a juntar o povo. Porque o povo é a igreja de Deus, não um prédiozinho. Então, aí, é impressionante. Quando eles tiraram o foco de um prédio, dos bens, e focalizaram no povo, cara, a coisa vai para frente. Então, esse também é um princípio muito importante que a gente aprendeu lá. Que focalizando no povo, a gente pode reproduzir em qualquer lugar. A coisa vai para frente. Aqui, a gente tem que compreender nosso contexto. Eu estava numa região, uma região onde tem muito pescador. Não pescava nada. E um dia, aí daqui um pouco eu vou mostrar outra foto aqui, mas um certo dia, meu irmão da igreja lá, o pastor da igreja, ele falou, não, bora aprender a pescar. Eu falei, então tudo bem, bora pescar. E rapaz, não foi muito bonito aí do início não. Aí até uma vez, eu vou contar uma história para nós que eu ganhei uma certa fama naquela região, porque a gente fez essa pesca de mergulho. Quem já conhece esse tipo de pesca? Pesca de mergulho. Aí o rio Xingu lá, um rio de água azul. Mas às vezes a gente pescava em vários lugares. Mas eu comecei a praticar essa pescaria. E quando a gente foi visitar essas vilas, esses ribeirinhos, aí a gente pescava, pegava esse peixe e partia com os irmãos naquele local. Irmão, eu falo assim, toda aquela comunidade, crente e não crente, então um peixe desse aí dá 7 quilos. A gente fez esse peixe, partiu com 20 pessoas, ainda sobrou. Aí dá muita comida. Não é todos que ficam assim. Mas aí eu me acostumei de pescar. E virou uma coisa que eu gostava muito. Então, até eu fiquei muito bom de pescaria. Muito bom mesmo.
E quando meus irmãos da igreja saíram e não pegaram peixes, depois eles falavam, a gente devia trazer o pastor conosco, porque ele sempre pegou os peixes. Então, também, outro conceito muito importante para nós é que a igreja é como família. Então, aqui esse é meu irmão. A gente fala que é irmão que nasceu em outro continente. Isso não é cerveja. Cuidado aí, gente. Não é cerveja. Isso é uma garrafada. Ok? Assim eu ganhei 4 filhos. Garrafada forte, hein? Só você está rindo, meu irmão. Acho que esse povo não sabe o que é garrafada. Então aí, mas lá na nossa igreja, eu era um dos mais velhos. Talvez nossa igreja de 350, 400 pessoas, talvez tinha 20, 30 pessoas mais velhas que eu. E o resto eram meus filhos, aqui. Ela não tinha, o pai abandonou a família, e ela falou, ei, você pode me levar no altar no dia do meu casamento. Essa morena aqui, outra filha, que estava lá mais em casa do que a própria casa dela quase. E essa aqui é filhão, eu falo para ele, filhão, ele fala, só você, pastor, que chama isso para mim, pode me chamar assim. Essa aqui é velha, quando eu vou lá na vila dela, eu falo, meu filho apareceu, vem, eu vou naquela vila, não posso ficar em nenhuma outra casa. Ela fica muito chateada. Então aí fica brava. Então aí tem que ficar. Então a igreja tem que virar uma família para nós. Não um trabalho, não um serviço, não um emprego, mas uma família. E aí a gente tem que tirar esse papel e falar, eu vou cuidar da minha família. Então, cada um dessas aí eu posso contar muita história para nós. Mas aí eu vou passando um pouco mais rápido aqui. Outra coisa muito importante que a gente aprendeu. A gente não pode andar sozinho. A gente tem que andar junto. Então, esse aqui, em verdade, o pastor titular, e eu estava ajudando ele. Que é muito importante no nosso conceito, que o brasileiro era o líder da igreja, o pastor da igreja, não um estrangeiro. Mas a gente estava andando para cima, para baixo e fundando muita igreja, fazendo muita obra de Deus. Mas eu percebi que estava caindo muito sobre a gente. Então eu falei para ele um dia, ei pastor, com sua permissão, eu vou começar uma escola de missões, que a gente chama lá Fiel. E essa Fiel é para pegar os jovens da igreja e treinar como visitar essas igrejas e como fazer obra de Deus nesses lugares. Então, esse começou 10 anos atrás. Então a gente achou uma maneira viável para fazer isso. E eu fiz isso. A gente saía numa sexta-feira à tarde, passava até domingo à tarde, 48 horas, e ia mais ou menos, às vezes 25, 30 jovens, e a gente dormindo, todo mundo dormindo junto, de rede, aí comendo junto, não era ninguém comendo uma comida melhor e outra comida pior, mas todo mundo juntando prato e andando junto. Rapaz, eu vou falar para você, aí isso cria um grande amor, para andar junto com seus irmãos, porque a tendência é para pensar, muito complicado envolver irmão, para ensinar meu irmão na obra. Ele demora a aprender, ele não quer aprender, mas a pessoa que tem o Espírito Santo dentro quer aprender, tem a vontade de aprender. E como pastor e como líder, nós precisamos ter paciência de andar junto. Então, nessa mesa aqui, a mesa da nossa casa, a mesa de quase 3 metros e meio, e estava sempre cheia. Não passava nenhum dia que não tinha gente em nossa casa. À tarde, toda molecada aí do bairro chegava em nossa casa para brincar de bola. Aí tinha aí 15 pessoas, 20 pessoas. Eu falo assim, molecada mesmo, que às vezes aí quebrava as coisas em casa,
deixava a gente um pouco chateado. Mas também isso faz parte, porque a gente tem que abrir nosso coração e aí tem que abrir tem que partir as coisas com a nossa família. Então isso faz parte de andando junto. Então todo lugar que a gente ia, esses aqui são meus irmãos preciosos. Eu posso ligar aí para qualquer um desses aí. Se eu pego o telefone agora, ligo, irmão, vou chegar aí amanhã, vou passar mês. Ele vai falar para mim, por que tão pouco tempo, pastor? Por que tão pouco tempo? Entendeu? Por quê? Porque a gente andou junto, sofremos junto, na hora de necessidade a gente estava junto. E isso é fundar a igreja. A gente tem que sofrer com o povo. Se a gente quer ficar isolado do povo, em outra realidade, é muito difícil ganhar alguém para Jesus. É muito difícil aí ver a sua realidade. Então, né, essa aqui, todas essas aqui, eu posso contar muita história do nosso tempo junto, mas aí do tempo que eles converteram e separaram de mulher, aí facada aqui, levou facada, essa aqui desviou não sei quantas vezes, eu perdi a conta. Mas hoje em dia é um pastor de região, a igreja dele tem os 300, 400 pessoas, está multiplicando outras igrejas. Essa aqui já fundou, eu perdi a conta, já fundou muita igreja. E se a gente não quer entrar na vida de uma outra pessoa, é muito difícil ser um pastor. Porque isso é a realidade de ser e fundar a igreja. Outra coisa, nós precisamos valorizar todas as pessoas. Toda e qualquer pessoa. Então, lá na cidade eu tinha uma casa confortável, mas também não fiz questão de sair da minha casa e ficar na casa do meu irmão. Eu já dormi em muita casa de tábua, com aquele chão batido aí, piso de chão batido, e essas coisas. E a gente não faz questão. Se eles têm a farinha e peixe para jantar, a gente vai jantar nisso. Por quê? Porque para valorizar todas as pessoas. Eu acho essa palavra de Paulo, que ele sabe como é, quando ele tem muito e quando ele tem pouco. Porque ele andava em todo e qualquer canto. Então, para nós, às vezes a gente despreza e pensa, essa criança, eles não vão contribuir muito para a igreja. Essa aqui carente, não tem muito para contribuir para a igreja. Ele só vai tirar coisa da igreja. Aqui é muito longe, é difícil. Mas para Deus, uma alma é uma alma. Não que uma alma vale mais do que qualquer outra. Então, para nós também, a gente fundou a obra na louvor e na oração. Então, não eu coloquei certo aí, louvor e oração, não adoração. Então, a gente adorava muito Deus e agradeceu a Deus muito por tudo que Ele fez. Mas também a gente orava muito. Hoje em dia, quando a gente fala, não, vamos orar à noite, meu irmão. Vamos reunir 6 horas da manhã para orar. Irmão, muito difícil, 6 horas muito cedo. Muito cedo. Eu passava 15 anos na nossa igreja, de segunda a sexta, reunindo na igreja, orando. Então, isso é a realidade. Aqui um irmão precioso, ele agora já fez uma formação melhor, ele já foi na frente, hein? Então, aí já morreu, mas aí ele tinha na época 70 e poucos anos, rapaz, ele não parava de orar. E ele tinha... Então, nós achamos que a oração fez os milagres. Então, eu vou contar uma pequena história sobre isso. Porque, às vezes, a gente esquece que a oração que realmente muda as coisas. Então, na época, a gente morava numa rua, um bico, sem saída. E tinha uma vizinha lá. E essa vizinha, a gente foi aproximando a ela e conversando com ela. E depois de um certo tempo, ela
começou a frequentar a igreja e converteu. Mas ele contou para nós uma história muito triste um certo dia. E ela falou que ele tinha 4 filhos. Eu falei, mas você tem 4? Porque em casa só tem essas 2 meninas. Ela falou, pois é, eu me separei do meu marido há muito tempo. E aí meus 2 filhos, durante as férias, foram lá na outra cidade para passar as férias com ele. E fazia isso todos os anos. Então, num certo ano, eles foram lá com meu marido e passaram as férias lá. E chegou o tempo para eles voltar. Liguei lá e meu marido disse que, sim, no outro dia eu vou levar de volta. Foi lá, esperei lá no terminal de ônibus para chegar. Chegou o ônibus, nada de filho. Liguei lá, nada de mais, de telefone, linha cortada. A rapaz, ela falou para mim, ela falou, acho que faz 5 anos que a gente viu meus filhos. E ela chorava. Então, naquele dia, eu e minha esposa tomamos um voto com ela. Se eu posso usar essa palavra aqui. Nós decidimos para orar junto com ela. E a gente começou a orar. Quase todos os dias. Aí com a nossa vizinha. E foi passando o tempo. E a gente orando. E foi passando o tempo. E um dia, ela chegou em casa, quase desmaiando. E eu falei, Ilma, o que aconteceu? E ela nem podia falar. Meu Deus. Homem, né? Meu Deus, essas mulheres, né? Sempre em crise. Então, ela aí falando, eu olhei e um jovem descendo. A nossa casa era assim, que tinha uma escada da nossa casa para a rua. E ele descendo essa escada para a nossa casa. Eu olhei para ele, e cabelo muito grande, nunca tinha visto esse rapaz. Eu pensei, mas por que esse cara está entrando aqui no nosso quintal? E eu fui olhar e ele começou a contar, meu filho voltou. E ele chegou, eu vou chorar de novo, me perdoe. Mas aí ele chegou e ele estava junto conosco. E ele tinha um cabelo muito grande. A gente já estava orando, acho que 4 ou 5 anos. E ele falou para nós que um certo dia ele tomou uma decisão para não cortar cabelo até achava sua mãe. Porque quando o pai levou ele nem sabia, era muito novo, ele nem sabia de qual cidade, nem de onde, nem nada, porque era tão novo. E a gente foi perguntando um pouco mais, e foi mais ou menos exatamente naquela época que nós começamos a orar. Entendeu? Então Deus, Ele trabalha em cima de nossas orações. Deus está agindo para quem quer fundar a igreja, tem que orar. Tem que orar. Isso é uma verdade. E aí também, o poder do Espírito Santo faz uma grande parte. Que nós vamos ver aqui, daqui a pouco, nós vamos chegar na frente e vamos chegar no livro de Lucas e Atos, sobre nossa teologia de missões. E nós vamos ver que tudo funciona embaixo do poder do Espírito Santo. Então, a gente não pode ter medo de orar pelos enfermos, ou de se encontrar com pessoa endemoniada, porque tudo isso Deus faz para fazer uma diferença. Ele quer que nós podemos ter o poder do Espírito Santo em nossas vidas, porque assim a igreja cresce. Assim, Deus ele vai fundar a sua igreja e vai fazer a obra. Então, num certo dia, eu estava num certo lugar. Aí a gente visitava as igrejas, né, como supervisor. E eu fui numa certa cidade. Eu falo cidade, uma comunidade. E estava andando, visitando as casas com o pastor, indo em todo lugar. E a gente ia andando em cima sabe o que é trapiche? Um trapichinho. Um pequeno, muito pequeno. Aí dessa largura assim. E eu andava assim, eu sou meio magro, hein?
E andando, aquelas tabuazinhas andam assim. Mas cheguei lá naquela casa e a gente orou pelas aquelas pessoas junto com o pastor. O pastor e eu orando pelo pessoal da casa. E eles olharam para mim e eles falaram: ei, será que você pode orar por nosso tio? Eu falei: nós podemos orar. Cadê seu tio? Está embaixo da casa. Está amarrado de corrente embaixo da casa. Aí eles não usaram essa expressão, né? A minha expressão, mas estava endemoniado. E eles falaram que tinha época que ele estava todo louco. E outras épocas que estava calmo, mas eles não podiam soltar, por questão da segurança da família. Então nós descemos lá, conversei com ele um pouco, e orei por ele, e não fez nenhum sinal de diferença. Aí foi embora. Eu viajei daquela casa, voltei para a minha cidade. Aí depois passou mais 6 meses, eu voltei para aquela cidade de novo, visitando. Estava andando pela rua lá. Um homem chegou comigo e falou: ei, pastor, como está você? Estou bem. E ele começou a conversar, aí eu pensei: quem é essa pessoa? Ele falou: você não está me reconhecendo não, hein? Eu falei: não, você orou a mim. Então aquele homem que estava amarrado de corrente por baixo daquela casa. E ele estava 100% para a glória de Deus. Então, muitas vezes, a gente quer confiar em si mesmo. Por mim, eu não tinha nenhuma confiança. Eu vou confessar, quando eles me pediram para orar naquele homem, pensei: o que eu vou fazer? Mas eu falei com o nosso Deus, e Deus fez um milagre. Então, nós precisamos gerar essa confiança que Deus pode fazer a obra. Então, isso é um pouco da minha experiência, da minha realidade e das minhas raízes. Então, eu podia contar muitas mais histórias, mas umas coisas que nos ajudam com tudo isso é que nós podemos achar essas bases bíblicas para tudo que eu contei agora para nós. E hoje nós vamos abrir esse assunto de uma teologia de missão. Então eu terminei agora dessa introdução de falar um pouco da minha experiência. Estou feliz para contar mais depois, particular para qualquer um. Mas nós vamos olhar no Antigo Testamento, no Gênesis, Salmo e Isaías. Depois nós vamos ver o Missio Dei, que é motivação de missão, a igreja e a missão. E a gente vai olhar no Novo Testamento, e nós vamos usar Lucas, Atos e Filipenses. Então, nesses livros que eu estou falando, que a gente vai ver, só vão representar, em verdade, todo o tema da Palavra de Deus. Que quando nós podemos ver isso na Palavra, nós temos uma certa confiança. E tudo isso vai ficar, essa aí vai ficar disponível para qualquer um de vocês que está interessado, ok? Então, outra coisa, me perdoe porque eu já percebi uns erros aqui, então... Mas a gente vai em frente, ok? Então, eu quero parar só um minuto aqui. E eu vou dar um tempo, eu quero que vocês se juntem aí com alguém próximo de você. Ok? E pensa assim: o que o livro de Gênesis tem a ver com a fundação de igreja? Ok? Pensa sobre isso, só um pouco, conversa aí. Aí eu vou dar talvez 1 minuto, talvez um pouquinho mais. Mas pensa aí, será que o livro de Gênesis tem a ver com a fundação de igreja? Pode responder. Como é seu nome, irmão? Felipe. Felipe vai responder uma coisa para nós. Então, na verdade, eu vou reproduzir o que eu estava ouvindo aqui, né? Brincadeira, mas a gente estava aqui reunido.
A questão da família, quando você relatou da família, nós vemos isso muito em Gênesis, a questão da família, Adão e Eva juntos, e tantas outras coisas. E também tem a questão de Abraão, dele sair da sua terra, da sua parentela. Então essa questão também do sair, essa é a questão que a gente estava abordando aqui. Ok, muito boa resposta, obrigado. Ele falou sobre a família e sobre a saída de Abraão. Mais alguém? Tem o caso de Jacó, né? Quando ele fugia do irmão, que ele deita para dormir, e ele deitou sobre aquela pedra, e ele tem um sonho à noite, né? E ele acorda dizendo, esse lugar é tremendo, Deus está neste lugar, este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele faz um voto com Deus, se comprometendo, né, que voltaria e que construiria ali um altar para adorar a Deus, e inclusive deu o nome ali de Betel, que quer dizer casa de Deus. Ok, obrigado, meu irmão. Mais alguém? Sim, tem uma... Nós achamos aqui interessante a questão do relacionamento de Deus com o homem, a interação de Deus com Adão, com Eva, aquela preocupação, o estar juntos, né, o caminhar juntos, o crescer juntos. Ok, muito bom. Muito bom, muito obrigado. Obrigado pelas respostas. Então vamos lá na frente, porque tudo isso está certo. Então, deixa-me só... A gente já vem responder essas aí, mas por que uma teologia importa? Esse David Bosch falou assim, missão é a mãe da teologia. Por quê? Porque cada vez que a igreja sai e começa a alcançar novas pessoas, aí tem que repensar a sua teologia. Por que a gente faz isso? Por que a gente faz aquilo? Por que não fazemos tal coisa? Então a gente pode ver isso no livro de Atos, aí em verdade em toda a Bíblia, que eles repensaram cada vez porque eles estavam tratando umas certas pessoas naquela certa forma. Então aqui nós vamos ver que o plano de Deus, que missões começou do início e através das épocas. Deus usa o seu povo e Deus também recolhe um povo. Missão faz igreja e igreja faz missão. Então todas as igrejas têm uma parte nesse plano de Deus e cada pessoa também tem a sua parte. Então isso é importante porque nós podemos ver tudo isso através da palavra de Deus. Então nós vamos começar aqui no Antigo Testamento, com o livro de Gênesis. E nós podemos ver que o padrão do Antigo Testamento, que missão começa com Deus. Eu vou só parar aqui um pouquinho. Que nós estamos falando sobre fundar igrejas, ou começar igrejas. Então, nós precisamos entender, e a gente vai dar mais tempo para isso na frente, que a missão de Deus é para juntar um povo. E nós aprendemos no Novo Testamento que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, conta que ele não juntava uma pessoa aqui, mas ele sempre estava juntando um povo, ok? Para criar uma igreja. Então, quando a gente usa a expressão de missão, a gente está pensando justamente na fundação de igreja, ok? Então, Deus ele usou essas, no Antigo Testamento, nós sabemos que tem essas 3 cargas de profeta, sacerdote e rei. E Deus usou essas cargas, mas todas nós vamos aprender que todas essas cargas ficam direcionadas à missão. Como alcançar o mundo. Então, isso é o padrão do Antigo Testamento. E nós vamos ver isso aí, como eu falei, no livro de Isaías, no livro de Gênesis e no livro de Salmos, ok? Então, isso é importante, porque às vezes aí em nossas vidas, a gente fala, não, isso não é mini carga. Mas nós aprendemos aqui que Deus usou todas essas cargas para direcionar
para a missão, para ganhar o mundo. E nós podemos aprender no Novo Testamento que, em verdade, isso fica um paralelo das cargas que os dons espirituais que encontramos na igreja. Então, isso é muito importante. Em 1 Coríntios, capítulo 10, fala que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, aí foi para nos aprender, para nos dar instrução. Então, em verdade, nós aprendemos isso, que isso foi uma forma de Deus revelar que também o papel ia ficar a mesma coisa na igreja. Então, Gênesis faz parte do Pentateuco. Olha aí, meu irmão. Pentateuco. Então, nós podemos, a gente sabe isso. Estou vendo meus erros aqui. Mas me perdoe. Pensei em corrigir essa aí. A gente vê que a lei vem numa forma narrativa. Então, na Gênesis, não tem nada escrito naquela época. Tudo vem depois, no livro de Êxodo e depois. Mas nós aprendemos que a lei vem numa forma de narrativa, uma forma de história entre Deus e homem. A lei também, nós podemos ver a ação da lei. Mas a lei, nós podemos ver no livro de Deuteronômio que a lei é para dar vida. Ok? Então, uma coisa muito interessante é que quando nós agimos em cima, aí nós ganhamos essa vida. Nós podemos ver que a lei fica com um relacionamento entre Deus e a humanidade e também entre os seres humanos. Então, Deus ele está fazendo uma base. Então, nós podemos aqui, que no princípio Deus, assim começa o livro de Gênesis. Então, isso aqui é muito importante, porque isso aqui vai fazer, esse aqui, 19 aqui, faz fundação para toda a nossa conversa agora, daqui para frente. Mas missão começa com Deus. A criação do mundo implica missão. Implica que Deus está interessado em toda a humanidade. Então, Ele saiu do céu para criar a terra. Ele criou o homem para comunhão. Deus viu a criação como um começo. Aqui em Gênesis 1:28, Ele deu um comando para Adão. Vai lá e enche a terra. Pode se frutificar, pode ter muito filho. Ok? Acho que é muito filho mesmo. Muito filho. Tem quantos? Não, amor, tá fraco. Tem que ficar aquele brasileiro forte aí de 8, 10, 12 filhos, hein? Tem que tomar mais açaí aqui. Garrafada também. Então, mas Deus, Ele deu essa ordem. Então, deixa-me falar uma coisa agora. Isso fez me lembrar uma coisa. Porque daqui para frente, a gente vai ver uns versículos. Eu vou falar e vou chamar a pessoa. Então, eu preciso da sua ajuda. Ok? Que vocês podem ler rapidinho quando eu peço alguém para ler. Mas uns vêm com esse conceito. Que Deus e missão é uma reação, ou a solução do pecado. O homem pecou, então estava precisando essa comunhão com Deus. Mas, em verdade, nós podemos ver que a missão não é uma reação, mas é uma ação de Deus. Deus iniciou. Missão é desenho de Deus, ok? É o plano de Deus. Por que a gente fala isso? Porque quando Deus fala para Adão para se multiplicar e encher a terra, será que ele está pensando que Adão sai para encher a terra sem conhecer Deus? É claro que ele quer que ele leve
o conhecimento de Deus para todo canto da terra. Isso é a sensibilidade que nos leva a entender isso. Então, nós podemos ver que desde o primeiro capítulo da Bíblia, Deus já está pensando em encher a terra com o conhecimento dele. Que toda a terra vai conhecê-lo. Entendeu? Desde o início, meu irmão. Não foi uma reação do pecado. Não é um motivo que ele pensou, puxa, não tem jeito com esse povo, preciso fazer algo. Ele pensou, eu quero conhecer todas as pessoas. Eu quero amar todas essas pessoas. Então, vamos lá. Então, nós encontramos essa aqui, em Gênesis e o Pentateuco. Essa função sacerdotal. E tem o ser humano, que o sacerdote representa para Deus. E nós podemos ver essas aqui, são pequenos exemplos. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão. Todos são exemplos de sacerdotes. E eles não são consagrados como levitas, porque a maioria foi antes de Êxodo. Mas eles cumpriram esse papel. Mas o sacerdote, que normalmente a gente pensa que fica no templo, em verdade, era um exemplo de missão, levando pessoas a Deus. Então, no livro de Gênesis, nós podemos ver que, no capítulo 1 até capítulo 11, que tem uma perspectiva universal. Deus está preocupado com todas as pessoas, toda a humanidade. Ele quer ver a salvação de todas as pessoas. Ele não está preocupado com uma ou outra, mas ele quer ver a salvação chegar para todas as pessoas. E ele usa essa palavra, em Gênesis nós encontramos essa palavra de bênção, mas essa é a linguagem de Deus para falar de conhecer, de promessa. Então, o mundo encheu com o povo, e essa palavra bênção é um conceito-chave, que esses são promessa e bênção são conceitos vinculados. Nós vamos ver isso daqui um pouco para frente. Mas é importante sobre o livro de Gênesis que a gente entende uma coisa. Essa palavra Gênesis quer dizer início. Mas não é o início como o dia 1º do mês. Não nesse sentido de tempo. É início no sentido de fazer uma alicerce para casa. Ok? Tudo fica construído em cima disso. E tudo é levantado em cima disso. Então, quando ele fala sobre Gênesis, muitas vezes a gente dá referência ao começo do tempo. A criação do mundo, tal. Essa é a nossa história que a gente aprende na escola dominical. Mas, em verdade, essa palavra, no hebraico, dá sentido de levantar um alicerce para fazer uma estrutura firme. Nesses primeiros capítulos encontramos 3 crises. O pecado de Adão e Eva, o dilúvio de Noé e também o Torre de Babel. Então essas aí são crises que nós encontramos, mas em cada uma dessas situações, sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Deus, ele não deixou o povo, ele não deixou a humanidade, mas ele deu uma resposta para o povo. Então, também, no sentido de começar uma igreja, isso é um conceito muito importante para nós. Porque nosso Deus é um Deus de resposta. E Deus, ele deixou a gente justamente para responder às necessidades do povo. Ok? Quando ele falou para Noé, Noé sai e prega. Acho que Noé pregou mais que 100 anos, 120 anos. Ou 100 anos mesmo. Imagina aí, pregando um século. Ok? Para a gente pregou um domingo ou 2 e parece que ninguém responde. Parece que já pregou muito tempo. Mas Noé pregando ano após ano após ano. Por quê? Porque Deus preocupa com seu povo. E quando Deus olha aqui nesse planeta, ele pensa, esse povo é meu povo.
todos os seres humanos. Eu criei cada pessoa com propósito aqui. E eu quero que eles possam cumprir seu propósito. Então, quando tem crise, aí a gente não pode ficar naquilo. Ah, mas esse cara fez bobagem. Ele merece. Porque Deus não pensa nessa forma. Deus pensa, que pena que essa pessoa não sabe nada. Que pena porque ninguém tomou tempo para ensinar essa pessoa como levar sua vida. A perspectiva de Deus é como podemos salvar essas pessoas. Então, assim que ele pensou nessas crises, então, quem pode ler para mim no livro Gênesis, capítulo 3, 14 e 15? Só 14 e 15. Alguém pode ler, rapidinho. Maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Então, nós encontramos aqui que a primeira promessa que vai chegar o Messias, ok? Que descendente vai chegar e ele vai pisar na cabeça. Ok, hoje em dia em muita igreja tem até uma música, pisar no diabo, hein? Pois é, eu não me lembro toda a letra, mas aí e nem vou cantar agora, hein? Deixa isso para outro pastor. Mas aí ele usa essa, vem de 3:15, vem nessa expressão de pisar na cabeça do serpente, que Deus vai ganhar vitória através de Messias. E ele vai mandar esse Messias para salvar o seu povo. Então nós podemos ver quem tomou a iniciativa. É nosso Deus. Nosso Deus viu que o povo precisa de uma resposta. Então, assim, nós podemos afirmar que a missão vem através desse livro de Gênesis. E aqui eu só vou ver isso rapidinho. Que Noé também e o dilúvio, que nesse capítulo 9, ele renova todas as alianças que ele fez com Adão e Eva. E ele até vai acrescentando essas alianças. Então, principalmente, ele fala aqui essa aliança de habitação sobre o filho de Sem. E que ele usa a expressão que ele vai habitar nas tendas do Sem. E dá sentido que a forma de usar essa palavra ele está referindo de Deus, que ele vem habitar junto com Sem, da sua linha, da sua descendência. Então ele está renovando toda a aliança que ele fez com Adão e Eva. E em capítulo 11, estou passando um pouco mais rápido, hein? Queria demorar um pouco mais nessa aí, mas por questão do nosso tempo, eu vou passar umas coisas rapidinho aqui. Essa torre de Babel, o povo diz assim, que vamos fazer famoso o nosso nome. Então vamos pensar assim, de onde vem nossa fama? De quem? De quem? Porque Deus, ele viu aquilo e ele confundiu as línguas justamente com um motivo, para espalhar aquele povo. Então fala 3 vezes que ele essa questão de espalhar, e essa passagem. Então, em versículo 4, encontramos que o povo mesmo disse que nós queremos ficar juntos. Vamos fazer essa torre para não se espalhar na terra. Mas Deus, ele desce para ver o que eles estão fazendo. E ele fala em versículo 8 e de novo em versículo 10 que vamos espalhar esse povo. Vamos confundir a sua linguagem, que esse povo se espalha. Por quê? Porque o plano de Deus é para encher a terra. E não só encher a terra com o povo, mas encher a terra com o conhecimento dele. Então, isso é o alvo de Deus. Então, em 3 lugares, nós podemos ver isso. Com Adão, com Noé
e com a Torre de Babel, que ele vai repetindo essas promessas, esse é o alvo dele. Então, finalmente nós chegamos aqui, em Abraão. Em Abraão, ele vem como uma resposta, justamente, que a Torre de Babel a gente encontra no capítulo 11. No próximo capítulo encontramos essa questão de Abraão. E Deus, ele dá uma direção para Abraão. Ele fala para ele para sair do seu povo e ele vai fazer as promessas. Então, se alguém pode achar-se 12, 1 até 3 e ler para nós. Alguém pode achar? E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então, nós encontramos isso, e isso nos dá uma orientação. Por que Deus ele vai abençoar Abraão? Para que ele bênção ficar com ele? Não. Justamente para repassar, para abençoar todos os habitantes da terra. E isso é muito importante para nós, ok? Porque hoje em dia nós entendemos isso como uma profecia. Mas naquela época, pensa sobre Abraão. Será que ele estava pensando, daqui 2000 anos vem o Messias, vai cumprir essa palavra? Não, não pensava assim, não. Você sabe de uma coisa? Abraão saiu daquele local. A Bíblia, se você ler bem a história de Abraão, a Bíblia conta que ele morou em pelo menos 14 lugares. Em cada lugar ele tinha o costume de fazer um altar e servir Deus publicamente, até ele procurou como abençoar todos os povos, incluindo seu sobrinho, Ló. Foi ele que estava intercedendo para Sodoma. Ok? Deus tem misericórdia dessa cidade. Ele estava procurando como abençoar todos os povos em sua vida. Então ele não estava pensando, um dia isso vai acontecer. Ele levou isso para a sua vida particular. Isso é a minha vida, que eu preciso fazer isso. Até quando ele chegou no fim da sua vida, em capítulo 22, aí morreu sua esposa, Sará, e morreu, e ele foi comprar um terreno para enterrar ela. E quando ele chegou com aquele povo lá, o povo olhou para Abraão, eles usaram essa expressão: você é um príncipe de Deus entre nós. Você é um príncipe de Deus. Eles não fizeram referência dos seus deuses. Eles não falaram que você é um servo de Deus. Ok? Príncipe faz parte da família de Deus. Eles reconheceram que a vida de Abraão era uma vida de testemunha entre aquele povo. E isso, através disso, nós podemos entender que a vida de missão, a vida de abençoar um povo e de fluir, deixar essa bênção fluir através de nossas vidas, realmente é algo que Deus quer desde o início para toda a sua igreja, todo o seu povo. Então, eu vou terminar com isso. Alguém pode olhar e ler Gálatas 3, versículo 8? Olha, Deus, aqui é denunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele fez referência dessa aí, que é através de Abraão, e abençoar todos os gentios. E ele usou justamente isso quando ele conversava com os judeus, para convencer eles que também os gentios podiam entrar na igreja e podiam fazer parte da herança de Deus. Então, eu só quero parar, agora estamos chegando no final, e abrir um pouco o espaço. Se alguém tem uma pergunta, questão, uma correção, ou
Aí eu quero dar tempo agora para responder. Alguém quer falar uma coisa? Eu sei que está um pouco quente. E a barriga está um pouco cheia. Mas alguém tem uma pergunta, questão? Antes de terminar? Se não, ou foi muito bem explicada, ou foi muito ruim a explicação. Mas não tem como ficar no meio se ninguém responde. Alguém tem uma pergunta?